Olá a todos. Recentemente saiu, especificamente ontem, no jornal Folha de São Paulo, uma entrevista. Eu até anotei o nome da moça aqui: Marina Pinhão Coelho Araújo. Ela é presidenta do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Criminalística. O que ela faz nesta entrevista no jornal Folha de São Paulo? Aliás, eu sugiro que vocês pesquisem esse nome. Era uma advogada criminalista, professora do INSPER, doutora pela USP. E lá vocês vão verificar nessa entrevista que é uma associação de advogados que surgiu após o fato de Carandiru, lá de 92. E ela faz uma análise da condução da pandemia por parte do presidente. Ela diz o seguinte, que ele foi omisso diante da pandemia, uma vez que Bolsonaro tinha os instrumentos na mão para guiar e liderar dentro desse problema, e ao invés de ajudar, ele atrapalhou. E nisso consiste crime de responsabilidade. É isso que a Marina Pinhão Coelho fala no jornal. A questão aqui, quais são os crimes que a gente poderia configurar aqui? No primeiro deles é as constantes mentiras que vão sendo elaboradas em relação à Covid. Que nem agora, nesse momento, disseram que fizeram a compra da vacina, mas não foi feita compra nenhuma. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo também do professor Paulo Giraldelli, que ele fala sobre essa questão, dizendo que Bolsonaro mentiu sobre a compra da vacina em relação aos indianos. Ele disse que havia feito um acordo, mas não existe acordo nenhum com os indianos, uma vez que os próprios indianos não resolveram a situação interna deles. Qual o objetivo dessa mentira? Era única e simplesmente combater Dória com a vacina do Instituto Butantan. Então vejam só, esse é um exemplo. Dizer que fez algo e não fez, e quais são as consequências desse ato? São consequências gravíssimas. A gente vê o que está acontecendo no Amazonas. O outro fato é, dizendo que não poderia pagar auxílio emergencial. Pode sim, inclusive um valor maior. Aonde está aquele dinheiro que foi enviado por parte do Banco Central para os bancos e que até o Paulo Guedes disse que os bancos não devolveram para o Banco Central ou não fizeram a função pela qual Paulo Guedes mencionou que deveria ter sido feita no início do ano? Pegar esse dinheiro e ajudar os microempresários e as pessoas em auxílios. Não foi feito. Foi feita uma poupança programada e esse dinheiro foi rentando juros e mais juros e enriquecendo o banco. E os microempresários ficaram fechando o comércio e a população amíngua. Outro fato também que diz sobre a condução da pandemia: dizer de um remédio que não tem eficácia científica nenhuma, já foi comprovado em vários estudos a nível mundial, e faz propaganda infundada. Também já caracteriza isso. Então é isso que exatamente ela diz. Ao invés de liderar o processo de organização da sociedade, ele atrapalha. E por que isso atrapalha? O que vocês têm que entender agora é o seguinte, essa é a primeira parte do vídeo. A segunda parte já vem um fundamento filosófico político. Há uma confusão na esquerda dizendo que Bolsonaro é um ditador. Não, ele não é um ditador. Ele é uma espécie de paladino do neoliberalismo, um radical da liberdade, um anarquista de direita, porque ele flexibiliza todas as normativas, os direitos, no sentido da pessoa estar livre para fazer o que quiser. Evidentemente não é na velocidade da qual Paulo Guedes quer, mas essa suposta liberdade
ela tem como princípio fundamental de você fazer aquilo que você quiser dentro de um Estado com leis. Veja só, o que eu estou querendo dizer com isso? É o auge da individualização da vida sobre todas as coisas, cada um agindo da sua forma. É mais ou menos aquilo que o Byung-Chul Han nos fala, que o sujeito tem aquela frase, yes, we can, nós podemos, sim, nós podemos. E aqui no Brasil vai fazer a mesma coisa, as pessoas vão seguir esse lema, só que no fundo elas vão ficar sozinhas e desesperadas diante desse contexto. E é o que está acontecendo agora. Dentro dessa suposta liberdade, cada um carrega para si a responsabilidade do que acontecer. E nesse sentido, o Estado se omite diante daquilo que ele poderia ajudar. É nesse contexto que a advogada criminalista diz que há crimes de responsabilidade, sim. Então vejam, ele é um paladino do neoliberalismo, da radicalização dessa direita aí de viés anarquista. Parece até um paradoxo dizer isso. Aqueles que estudaram Piaget, José Proudhon, Enrico Malatesta vão ficar meio que assustados, mas é isso mesmo. São herdeiros de Frederico von Hayek, dessa galera, desse Mises, essas coisas assim. É isso que acontece. Um outro fato também que caracteriza esse fundamento, aí vamos dizer, dessa liberdade, o objetivo é levar as pessoas para as ruas, dizendo que há controle, que há compras de vacina, e vai liberalizar, flexibilizar todo o comércio, tudo que é possível flexibilizar, e o que não é possível flexibiliza, e as pessoas vão para a rua engendrar a economia. É isso que está acontecendo. Enquanto isso, o capitalismo financeiro gerando cada vez mais riqueza, sem produzir riqueza, porque aquela velha equação de Marx contida lá no livro 1 Capital, no capítulo 2 lá sobre o dinheiro, vai dizer dinheiro, mercadoria e dinheiro. Não tem mais essa equação. Agora é dinheiro gerando dinheiro, único e simplesmente. As pessoas sem empregos, sem auxílio emergencial e saindo para as ruas para aquecer a economia. Esse é o discurso deles. Vejam a cilada que está acontecendo. Isso aconteceu lá no Amazonas. Comemoraram de maneira evidente, forte, a liberalização do comércio, e a consequência dessa liberalização é justamente o que nós estamos vendo agora, um Brasil sufocado, o que caracteriza o genocídio do povo brasileiro. E qual a retórica que os bolsonaristas poderiam usar? Ah, não temos dinheiro para o auxílio emergencial. Mentira, tem sim. Ah, não tem dinheiro para comprar vacina. Tem sim. O Brasil nem comprou vacina ainda. Ah, nós vamos comprar vacina e começar a organizar o plano de imunização. Mentira, não comprou vacina nenhuma. Pelo contrário, está atrapalhando, por exemplo, a gestão Dória e o Instituto Butantan a alavancar o processo da vacina. E dentro disso, vários outros fatores que a gente poderia ficar aqui horas e horas mencionando em seus discursos nas redes sociais e que vai alimentando o gado bolsonarista. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A concepção de liberdade dele tem como fundamento aquilo que o Byung-Chul Han já diz no Psicopolítica, Neoliberalismo e Novas Formas de Poder. Yes, we can. Nós podemos, nós vamos fazer, nós vamos organizar. É uma sociedade totalmente liberalizada, cada um por si e cada um por todos. É aquele velho estado hobbesiano, todos contra todos. O estado cada vez mais individual. Estado não. As pessoas sem estado e sem sociedade. Aquela velha máxima que Margaret Thatcher já disse e convém repetir agora. Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos. É isso o fundamento dessa liberdade. Cada um vai correndo atrás. Vamos liberalizar, vamos organizar a vacina, mas não tem
Isso configura o crime de responsabilidade. Sugiro que vocês pesquisem o nome que eu já disse aqui, Marina Pião Coelho Araújo. Ela teve uma entrevista na Folha de São Paulo. Uma entrevista interessante que vocês devem ler. Outra coisa que vocês devem ler para conhecer a realidade brasileira e todo o processo político que é desembocado agora com este mandrião, leia o meu livro Ódio à Política, Ódio ao Pensar e Arquitetura do Golpe. São 2 livros produzidos nessa época e, aliás, eu já vou fazer um terceiro, estou elaborando as ideias, que chama Os Signos da Violência. Vai encerrar essa trilogia aí sobre de 2016 para cá. Leiam esses 2 livros, mande nos seus comentários aqui do vídeo que a gente envia o livro gratuitamente para você e vocês vão ter uma visão mais geral, ampliada do que aconteceu desde aquela elaboração do documento Uma Ponte para o Futuro, que iniciou o impeachment da Dilma Rousseff e assumiu o seu vice Michel Temer, e as consequências assumidas desse neoliberalismo radical que vem acontecendo agora. Compartilhe o vídeo e vamos continuar na toada, na luta, porque é preciso fazer isso. Até mais.